Para trazer aqui, eu já trouxe a Aparecidense e eu quero trazer um pouco mais das informações do Souza, o dinossauro do sertão, que tantas vezes bateu na trave da Série C, né? Chegou a ser quinto colocado em 2023, se não me engano. Ano passado teve uma Série D mais difícil, o dinossauro do sertão, e nós temos uma matéria do GE. Globo que traz aqui, depois da vitória do Souza no Campeonato Paraibano, nós tivemos a questão do clube, né, e do técnico de Paulo Foiani, trazendo aqui um pouco sobre a característica de eles quererem buscar o título da Série D. Após o título do Campeonato Paraibano, diz aqui a matéria do GE, o foco do Souza é erguer mais uma taça nessa temporada. Segundo o técnico Paulo Foiani, a Série D do Campeonato Brasileiro é a competição mais difícil entre todas as divisões nacionais, por isso que a gente ama, né? Porém, no contexto atual, o dinossauro se tornou não apenas uma realidade no futebol da Paraíba, mas também a nível nacional. Finalista do Campeonato Paraibano em 4 edições nos últimos 5 anos, sendo campeão em 2 oportunidades, 24 e 25, o Souza se consolidou como uma força no futebol paraibano. Vale lembrar que essa força ano passado não foi suficiente para o Brasileirão, foi um desempenho muito ruim comparado com outros anos do Dinossauro do Sertão dentro da Série D, né? Também o técnico Paulo Foiani fala que acredita que o dinossauro chega à Série D como um dos postulantes ao título. Isso eu não tenho dúvida, tem sido, né? Vamos entrar para ser campeões. Sabemos que há algumas etapas a seguir: classificar, enfrentar mata-matas, brigar pelo acesso e, consequentemente, pensar no título. O Souza hoje é uma realidade não só no estado, mas em nível nacional. É a competição mais difícil de todos os campeonatos brasileiros, porque são 64 equipes e apenas 4 sobem. Mas temos que pensar em chegar ao ponto mais alto, disse aí a turma do pessoal, né, do Souza. A preparação do elenco para a competição nacional foi iniciada apenas no último dia 7, né, já que após o título estadual, a delegação teve um período de folga para descansar e comemorar a conquista diante do Botafogo da Paraíba. Inicialmente, a primeira rodada da Série D aconteceria nesse sábado, temos a data adiada, de acordo com o Foiani. O adiamento foi excelente para o dinossauro. Para nós foi excelente. Demos uma semana de reset para eles, o elenco, e teremos 2 semanas de trabalho para afinar um pouco mais o ataque, o sistema defensivo e todos os setores do campo. Conseguimos, com isso, ter tempo para treinar e trabalhar. Esse adiamento para nós caiu como uma luva, disse o técnico Foiani, né, do Souza. Souza está no grupo 3 da Série D, ao lado do América de Natal, Central de Caruaru, Ferroviário, Horizonte, Santa Cruz, 13 e Santa Cruz de Natal estão. É um grupo muito forte, mas muito forte mesmo. Esse grupo do Souza vai ser um desafio, vai ser um grupo muito legal de acompanhar, porque tem muito time bom aqui para chegar nessas 4 vagas, né? Tem muito time competente para chegar nessas 4 vagas, então é isso que a gente vai acompanhar a partir de agora, tá certo? Falando sobre os jogos do Souza neste ano de 2025, vamos trazer aqui como é que foi essa trilha até a vitória no campeonato nacional, né, no campeonato paraibano. Nós vamos trazer aqui um pouco desses dados para a gente falar a respeito do fim do ano passado e do início desse ano para o Dinossauro do Sertão. Nós temos aqui nos resultados dos jogos, olha só, eu deixei aqui na tela inclusive como é que foi o final da Série D do Dino no ano passado, em que a gente teve o Iguatu vencendo o Souza por 1-0 e o Souza ficou na primeira fase ainda. Não chegou nem aí a segunda fase da Série D, sendo que em outras ocasiões chegou a ficar em 5º lugar, né? Faltou uma posição para conseguir o seu acesso à Série C. No Campeonato Paraibano, 9 rodadas, nós temos o Picuiense derrotado em casa pelo Souza por 2-0, depois uma vitória sobre o Serra Branca, outra vitória sobre o Sport de Patos, mais uma vitória sobre o Altos na Copa do Nordeste. Aí o Campeonato Paraibano, o Alto Sport tem 0-0, contra o Campinense 2-0 para o Souza, também temos 1-0 sobre o Pombal, na Copa do Nordeste uma derrota diante do Vitória. Depois, no Paraibano, uma vitória forte sobre o Nacional de Patos por 3-0, derrota na Copa do Nordeste para o Sport Recife, empate com o 13, dos principais rivais do Souza na Paraíba, né? Depois, CRB 4-1 no Souza na Copa do Nordeste. No Campeonato Paraibano, na rodada 9, o Botafogo da Paraíba vence por 2-1. Na sequência aqui, nós temos ainda na Copa do Brasil, o Bragantino eliminando o Souza nos pênaltis. Na Copa do Nordeste, o Motoclube também tira o Souza por 3-1.
Temos também na semifinal do Paraibano 1-1 contra o Serra Branca, e depois mais outro resultado de 1-1 com uma vitória nos pênaltis por 4-3 para o Dinossauro. Na Copa do Nordeste, uma vitória sobre o Fortaleza, né? No Campeonato Paraibano, no jogo 1 de 2 da final, o Souza venceu em casa por 1-0 o Botafogo da Paraíba. Na Copa do Nordeste, uma derrota diante do Ferroviário. E depois, na finalíssima, né, do Campeonato Paraibano, o Souza empatou com o Botafogo da Paraíba na casa do adversário, e com isso se sagrou campeão paraibano deste ano de 2025, tá certo? O Botafogo da Paraíba, que está em divisões superiores também, então eu sempre tenho esse título comparativo, assim, de clubes que estão mais estruturados, que estão em outras divisões, e os nossos clubes da Série D vão lá e vencem, é porque tem de fato tem uma garra, né? Tem uma vontade de vencer que é muito importante, e as condições do dia, aquela coisa que o futebol proporciona. Na Série D nós teremos Santa Cruz de Natal e Souza na abertura da rodada do campeonato para o Souza, fora de casa. Em casa recebe o Central, depois visita o 13 e recebe o Ferroviário. Só partidaça para o Souza nessa primeira fase de Série D. Certo, minha gente? Muito bem, este é o nosso Dinossauro do Sertão. Você que nos acompanha pelo Série D+, deixa aqui o seu comentário.